Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do Instituto Multiverso e hoje eu tô aqui para falar com um dos maiores nomes quando a gente fala sobre substâncias psicoativas nesse país. Eu vou deixar que a minha amiga Fabiana fale um pouquinho sobre ele e já a gente vai entrar num papo muito psicodélico, podemos dizer que vai ser bem psicodélico esse assunto, tá? Na verdade, não é à toa, né, João, que você tá aí nervoso, porque é muita emoção receber uma pessoa tão importante, não só pela formação acadêmica, mas, acima de tudo, um ser humano ímpar, incrível. E, assim, eu podia apresentar, mas eu gostaria de... Porque, às vezes, a gente apresenta, a gente dá o currículo da pessoa, né? Eu acho que o ser humano é mais que um currículo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouco da tua história. Claro, vai falar um pouquinho do currículo, mas a gente quer saber mesmo como que você se transformou nessa pessoa incrível, que faz todas essas pesquisas interessantes e que valoriza de maneira tão importante essas pautas que muitas vezes ficam marginalizadas, né, na saúde. A saúde parece que escolhe algumas coisas. Você escolheu o lado mais difícil aí, mais... Fala um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Wilson Gonzaga, sou médico, psiquiatra e normalmente quando eu digo essas coisas eu falo assim, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas quando eu vou falar da minha profissão eu não consigo, eu sou psiquiatra. Porque foi uma decisão que eu tomei na infância ainda, de trabalhar com saúde mental. E eu não... Acho que por conta da minha falta de saúde mental na minha adolescência, acho não, com certeza. Tinha a fantasia de que se eu fosse um psiquiatra, eu iria me curar. Né? Ainda bem, porque eu adoro o que eu faço. Né? E desde sempre fui fazer medicina para ser psiquiatra. Eu fui quase abduzido por meu professor de cirurgia. E, sim, tive algumas tentações para desviar do caminho, mas continuei. E quando eu me formei mesmo, psiquiatra, eu fui invadido por uma frustração. Assim. Falei, cara, eu vou passar a vida inteira dando esses remédios para as pessoas. E é isso, tudo, estudei tudo para chegar aqui para fazer isso. E eu fiquei muito decepcionado. Mas felizmente eu tinha um professor lá na residência médica que ele era psicanalista. E ele falou, pô, cara, você tem perfil de ser psicoterapeuta, muito mais do que ser um psiquiatra clínico e tal, apesar de eu gostar muito. Aí comecei a fazer psicoterapias, né? Comecei com psicanálise, aí vi que não tinha nada a ver comigo, aí fui fazer psicodrama, que eu gostei muito. E nesse caminho, já jovem psiquiatra, eu conheci a ayahuasca. Eu nunca tive formação espiritual, nada assim. A minha formação espiritual era muito mais política. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época, assim, quando você conheceu a ayahuasca? 28 anos. Ainda estava na faculdade? Não, eu já era psiquiatra. Já tinha passado por aquele processo das outras formações? Já tinha, tudo, já era especializado em dependência química. Estava começando a especialização em dependência química, que me interessava muito isso. E aí eu tinha ouvido falar que lá no norte, chá dos índios, que tinha uma bebida e que a pessoa expandia a consciência. A conversa me atraiu muito. E por uma feliz coincidência, meses depois, eu acabei encontrando uma madrinha de casamento, né, do meu primeiro casamento, que era uma cirurgiã da Unicamp, e que me contou, falou, olha, assim, meio inibida, eu estou fazendo parte de um centro espírita. Eu falei, que interessante, né? Eu era agnóstico, né? E falei, tá, mas respeitava a opinião dos outros, claro. Ela falou, mas é diferente, lá a gente bebe um chá. Aí eu falei, como assim? Aí ela contou a história do chá, eu falei, cara, fala lá que eu quero conhecer isso aí. Mas por curiosidade? Por conta da conversa que eu tinha ouvido, né, desse chá, que era um chá que expandia a consciência. E que se de repente a pessoa te chamasse, você abria os olhos e poderia responder. Eu falei, não conheço nenhuma substância. De manter um controle. De manter um controle. E que os índios utilizavam, e que os brancos estavam utilizando também, e que alguns chamavam de cinema de índio, né, de tantas visões que tinham. Eu fiquei super interessado, porque era a minha área de estudo. E aí, quando eu soube que tinha, que assim, lá no Acre, era uma coisa distante naquela época para mim, né? Na Amazônia era uma coisa muito longe. E aí depois vi da possibilidade de experimentar aqui.
E quando eu experimentei, foi muito diferente. E eu já tinha experiência, claro, com outras substâncias psicoativas, como todo estudante de medicina. Aliás, tem uma curiosidade que a primeira substância psicoativa que eu usei, eu tinha 3 anos de idade. É? E o que foi? Foi uma ameixeira que tinha no fundo de casa. Conta a minha mãe, Dona Ofélia, que quando era bem pequenininho, tipo 3 anos, eu não lembro disso, ela que conta, que eu amarrava, punha a mão na ameixeira e começava a dar volta nela, dando volta e soprando. E dava aquele barato na cabeça. A hora que eu não aguentava mais, eu deitava e ficava no chão olhando para o céu. E ela falou, por que você faz isso? Eu falei, mãe, vem, faz, tem como explicar. Porque alterava de uma certa forma ali. Cara, né? eu nem sabia, eu usava 2 técnicas de meditação para alterar a consciência. Um giro sulfi, que não tinha nada a ver com sulfi, girava em volta da ameixeira, mas... E a respiração holotrópica, criada pelo Groff, quando o LSD foi proibido. Ele continuou as pesquisas com esse tipo de respiração, chamada de respiração holotrópica. Intuitivamente eu fazia aquilo. Aliás, né, é interessante essa questão das drogas, porque ela está intrínseca na humanidade, mais do que a humanidade. Até nos animais, né? Até nos animais. Tem muitos animais que usam e dá baratinho. Tem até uns vídeos que são... Isso. Dos fofos, elefantes na África. Passarinho lá, né? dançando, né? O elefante é a marula, né? A marula, Comem. ele derruba a marula e Espera, não come. Espera apodrecer, né? porque ela fermenta, vira alcoólica, aí ele, os bugios, e ali a impressão que dá é que eles não estão usando aquilo para transcendência. Estão usando aquilo para pura diversão. A impressão que dá. Até porque animal não precisa transcender, né? Ele já vem nesse outro nível. A gente é que tá lá atrás tentando o tempo todo, Isso né? mesmo. tentando chegar a Isso alcançar um cachorrinho, um gatinho, que a gente está muito longe ainda. Porque eu acredito piamente que este que nós estamos agora, se a gente colocasse um eletroencefalograma, estaríamos todos em beta. Esse é o estado alterado. Que o estado original é o estado expandido da consciência. E aí essa vontade que desde uma criança não se conformar com a caretice da tridimensionalidade, né? Querer voltar a um estado original e aí usar um artifício para poder sair daqui. Então eu tinha um interesse desde criança de fazer isso. Mas quando eu bebi ayahuasca aos 28 anos, aquilo fez Logo da primeira vez? Logo da primeira vez. Você tomou quantas doses? Porque o pessoal toma entre 1 e 4. E tem gente que já de primeira quer ir lá no Beija-Flor. Nárnia. E aí dá ruim, né? Porque às vezes é um processo também, né? Já começa na peia logo no primeiro dia. Não, mas depende do que se entende que é peia. Sim. Porque eu bebi dentro de um lugar de origem da União do Vegetal, Sim. em que eles distribuem um copo cheio e na metade do ritual oferecem para quem quiser repetir. Então não é aos pouquinhos, já começa... já vai uma dose de ataque de ali. ataque, na tampa. Eu não sabia de nada disso, me ofereceram uma coisa muito parecida com esse copo d'água aqui. Tipo desse tamanho ou menor um pouco do que isso? Parecido com isso, assim, era um pouco menor. Eu não sabia se aquilo era muito, se aquilo era pouco. E porque sabiam que eram 2 médicos. Naquela época eu era casado com uma médica também. E para eles era importante que os médicos conhecessem para que um dia fizessem o que fizemos. Atestar que aquilo não era droga. Né? Era uma substância que poderia ajudar muito. Então eles tinham muito interesse em receber. Né? Porque era um médico. E na época eu já fazia parte, acho que, do Conselho Municipal de Entorpecentes aqui em São Paulo. Porque desde cedo eu comecei a trabalhar nessa área. E aí experimentei aquilo. Quando começou a chegar a força, foi muito estranho, porque estava na casa de uma pessoa, na sala, com um belo de um tapete. E aí foi uma pororoca. Eu de um lado num sofá, a minha ex-esposa do outro lado, vomitamos ao mesmo tempo. Meu Deus! Pá! Aquela super pizza no tapete do carro. Meu Deus! Bem, mas os donos já deviam saber, né, que isso podia acontecer, né? Porque Claro.
Claro, normal, né? Normal. E aí, mas eu fiquei constrangido, não sabia que aquilo era normal. Mas paciência. Você não tem curiosidade de saber antes do que ela vai te causar, não? Tipo, não procurou saber? É só Claro, não, procurei saber tudo que tinha disponível, que era quase nada. Pouca coisa também. Muito pouca coisa, mas procurei saber. E o que me deixou mais excitado e mais afim de conhecer. Entendi. Então fui entregue. E fui entregue. Eu tenho essa característica, assim, de quando eu vou conhecer uma coisa nova, eu deixo os meus valores na porta, o que me facilita muito a experiência. Não fico julgando, não fico comparando, não vou entregue. E foi muito bom isso. Mas aí, como a gente vomitou, muito, o cara teve lá, o mestre lá, teve a ideia de dizer assim: você quer repetir? Eu falei, quero. Porque, tipo, a ideia é que você, assim, eu joguei fora, agora eu quero mais. E estava começando o efeito. O processo. Eu comecei a sentir enjoo. É rápido, é? Quanto tempo que levou? Me leva uns 30 minutos, 35. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Claro. Mas em média é isso, de 35. Eu não lembro como foi, porque para mim foi rápido. Mas veio primeiro a náusea. E foi por isso que eu vomitei. Eu falei, eu quero mais. Só que juntou. E aí eu comecei, tive que ir para o banheiro, porque não tinha um buraco meu que não vazava meleca. É mesmo, Tudo. gente. Era diarreia, era ranho. Nariz, tudo. Só que eu estava maravilhado com o que eu estava vivendo. Era um divórcio. O corpo nas trevas e a mente na luz. E eu fiquei no banheiro, nem vi que eu estava no banheiro. E a mente, o que estava vindo nela? Insights. Eu estava em processo de psicanálise há 4 anos já, fazendo a minha formação psicanalítica, fazendo a minha análise 4 vezes por semana. Então tinha um monte de coisa encalacrada. Começou assim, falei, cara, que isso? Quando eu percebi o nível de lucidez que eu estava, eu falei, cara, isso não é normal. Aí que eu me dei conta onde eu estava. E que eu estava no vaso, no banheiro, ali, e passando o mal. Literalmente. Sim, era só mal. O corpo estava, mas a cabeça, eu não queria sair daí. Eu esqueci que eu estava na casa dos outros, estava querendo curtir aquilo ali. E aí, tinha o dono da casa, que era o mestre que distribuiu ali, eu estava no quarto dele, na suíte dele. Ele estava sentado na cama dele, fazendo as chamadas, os ícaros, para me socorrer ali. Porque ele achava que eu estava passando mal, porque eu estava fazendo um escândalo, mas estava no paraíso. E cada vez que ele cantava aquelas musiquinhas, começava a acontecer um monte de coisa na minha cabeça. Eu falava, cara, que genial! Cada vez que o cara canta essa música, começa a... E eu fui descobrir depois que era uma chamada. E aí... Então, essas músicas, porque assim, eu quando tive a minha experiência que eu tomei, não aconteceu nada na hora. E daí, na hora que o Chay começou a entoar os cânticos, na hora que ele fez o primeiro no eu já saí Isso. do ar. Tem uma... O que ele faz? É tipo, ligou como se fosse um dial, ajuda... A ayahuasca te deixa num status psíquico que fica perfeitamente possível ser guiado pela palavra, pelos sons. Então, e o som chama, a palavra dirige. Então, por isso, a experiência para poder conduzir, para poder falar dentro da força, você tem que falar de um jeito correto, para poder conduzir as pessoas para um bom caminho. E não, às vezes, você fala uma palavra e a pessoa, naquele estado expandido de consciência, pode pegar aquela palavra e se prejudicar com aquilo, ir para um caminho errado. Então, ela obedece isso. E aí, mas eu não sabia disso. Aí eu comecei a perceber. E quando eu percebi que eu estava lá, aí eu falei, vou sair daqui, pô, eu estou dando vexame, né? E aí saí meio cambaleando e falei, estava querendo voltar para lá, porque estava tudo muito interessante. E quando eu voltei, foi incrível, parecia que eu conhecia tudo aquilo. Eu via assim, eu começava a perceber a letra das chamadas uma fração de segundo antes de que ela fosse pronunciada. Isso é uma sensação psicodélica, talvez isso nem acontecesse, mas eu entendi aquilo como se fosse uma coisa... Bom, enfim, eu falei, caramba, o que é isso? Eu preciso parar um pouco aqui para entender melhor o que é isso. E ainda estou parado ali para entender bem o que é isso. Desde os 28 anos. Desde os 28 anos. E fica eu ouvi dizer, pelo menos para mim, eu tinha às vezes essa experiência de fazia o uso
E, claro, né, o efeito da substância no organismo dura um tempo X. Mas eu tinha a impressão que durante os meses subsequentes, eu ainda tinha de vez em quando, ainda vinha alguns insights. Parecia que era um processo que continuava acontecendo, mesmo não usando mais. Assim, era como se você iniciasse uma coisa que não parasse quando você para de consumir. Faz sentido isso? Faz sentido. Porque é bem importante, assim, que na medicina psicodélica, as substâncias psicodélicas estão o DMT, que é o que contém na ayahuasca. Não tem só o DMT, tem a armina, a armalina também. O LSD. O MDMA é um pouco diferente, ele está numa outra classe. A mescalina. E eles têm, a psilocibina, eles têm uma molécula muito parecida com a serotonina, que é o neurohormônio, vamos chamar assim de uma maneira bem vulgar, leviana, como o neurohormônio da felicidade. Da felicidade. Tá. Mas assim, só a grosso modo. Então, era uma coisa evidente que acontecia. Durante os dias subsequentes, uma dose de ayahuasca cerimonial, você ficava endorfinado, e aquela substância te mantinha com humor, com uma empatia, com uma amorosidade durante dias. E como as pessoas fazem isso com uma frequência, principalmente a ayahuasca, a psilocibina não, mas a ayahuasca com uma frequência às vezes quinzenal, semanal às vezes, então a pessoa vive com um antidepressivo natural. A psilocibina não por quê? Porque ela gera tolerância muito rápido? Não. Precisa de um tempo maior? Não, a psilocibina não, falei por conta diferente de alguns aspectos. Ela também tem a mesma molécula. E ela também tem essa coisa empatogênica, sabe, de criar empatia. Vou dar um exemplo de um trabalho que eu li há algum tempo atrás. Uma das coisas mais difíceis, uma das feridas psíquicas mais profundas, é o abuso sexual na infância, principalmente se ele foi contumaz. Principalmente se a criança sentiu prazer, porque aí a culpa aumenta. Já sente culpa quando é estuprada. Imagina quando sente prazer. Então era um caso desse, que é uma ferida muito profunda. Numa única sessão, isso foi nos Estados Unidos, terapêutica, guiada, de psilocibina, preparada, guiada, essa moça não só resolveu, ela foi à cena, e ela resolveu porque ela entendeu que o seu abusador também era uma criança que tinha sido abusada. Ela viu isso. E quando ela viu isso, ela despertou um amor empático pelo seu algoz que o perdoou. Puta, até arrepia isso. Quando ela o perdoou, ela se livrou. Na verdade, ela nem precisava mais julgar ele, né? Ela só precisava se libertar, né? Na verdade, aquilo era uma prisão para ela, né? Para ela. E ela entendeu que porque isso é um fato, nem toda criança abusada vai se tornar um abusador. Claro. Mas todo abusador foi uma criança abusada. Tem isso no seu DNA. Ele também é uma vítima, por incrível que pareça. E ela entendeu. Então, o psicodélico, ele vem para resolver problemas que a psiquiatria oficial resolve com muito custo, com muito efeito colateral e com pouca resolução, com pouco resultado. É paliativo, né? Vai sempre ficando aquilo, eu estou tratando para você se manter. Para se manter. Por quê? É uma sobrevida, na verdade. É uma sobrevida. E assim, às vezes é sobrevida mesmo, e até né? quando fala assim de prevenção ao suicídio, eu ainda falo, mas por que adianta? Às vezes a pessoa pensa, muitas pessoas falam, mas eu estou vivendo tão ruim, né? Então, se existe uma possibilidade de você viver feliz, ao invés de sobreviver, você viver, por que não? É isso, essa é a diferença. Porque é uma substância que traz consciência. Isso. E não tem nenhum fármaco que traga consciência. Porque isso é um processo que a gente, psiquiatras, cientistas, tem alguns que nem admite que tem, acha que é fruto do cérebro. A gente nem define direito isso. Então, precisa de consciência. Isso, por exemplo, que você estava falando, essa questão de por que eu quero continuar vivo. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que ela não só quer morrer, ela já passou da fase do quer morrer e começou a querer se matar. Já pesquisou, já planejou, já decidiu, só faltou coragem. Aí, de repente, ela tem uma experiência psicodélica e se sente que é muito comum, numa experiência psicodélica, isso é muito comum, mas não é raro, a pessoa se sentir, eu vou usar esse termo, no colo de Deus, do Criador, sem nenhuma influência espiritual vinda de fora, de religiosa,
De dentro para fora, ela se sente una com o sagrado, com o Criador, com a força criadora. Se ela passa por essa experiência, nunca mais ela vai pensar em se matar. A vida passa a ter sentido dali para frente. Passa a ter sentido. Ela muda o paradigma dela. Ela muda o mindset, ela muda toda a estrutura numa única experiência. Como essa menina que se livrou do trauma perdoando o seu algoz. Isso foi um tratamento clínico, no caso dessa menina? Sim, uma experiência, tanto que foi documentada, guiada, dentro do que hoje a gente chama de TAP, terapia assistida em psicodélico, com psicodélicos ali. Tem um documentário até na Netflix que chama Como Mudar Sua Mente, Sim. que fala de um parecido, né? De uma Tem. senhora que sofreu um aborto Isso. na juventude. Isso. É muito legal. Gente, eu recomendo. Olha, são dois. Como Mudar Sua Mente, e o outro é depois daquela... Fungos Fantásticos. Fungos Fantásticos, maravilhoso. São- Esse é bem mais longo, É. e ele fala só sobre a psilocibina. Os Isso. fungos no geral, mas Geral, principalmente isso. a psilocibina. E a legalização, porquê da proibição, Exato. dos anos 70, o que aconteceu, que foi muito interessante. Exato. E o Como Mudar Sua Mente são 4 episódios, cada um com psicodélico. O primeiro é LSD, o segundo é psilocibina, o terceiro é o MDMA, e o quarto acho que é mescalina, Mescalina, ou né? ibogaína, não lembro dele. Ele fala mescalina, e aí ele mostra tanto o mexicanozinho, aquele Isso, que é o peiote. o peiote, quanto aquele maior do... O cacto. O cacto maior. São Pedro ali. São Pedro, Isso. exatamente. O Atiuma. Isso mesmo. Agora, uma dúvida. Uma coisa interessante que a gente estava falando aqui de religiosidade, né? Até a União do Vegetal é considerada uma religião, né? Quase que uma igreja, né? Sim. Mas, O Daime também. Sim, o Daime também. Eu, por exemplo, eu utilizo a ayahuasca, mas com povos originários, então é uma experiência um pouco diferente, né? Mas, para além da religiosidade, eu acho que não tem como se negar, como você mencionou, essa experiência que é espiritual. Isso. Eu não gosto de falar droga, eu e o João, a gente tem uma discordância, que eu sou contra chamar de droga. Eu não chamo de droga. Ele falou, mas é uma droga. Eu falei, pra mim, isso é uma coisa que o branco inventou. Essa palavra, pra mim, não faz sentido pra nada. É até uma pergunta que eu ia fazer aqui agora. Aliás, completamente colonizadora, eu não aceito. Eu também não acho. chamo de droga. Até porque, mas Fabi... a gente discorda, né, João? Porque droga, pra mim, é algo que altera a consciência. Não, mas eu acho que a Fabi está certa, porque onde que a gente compra a droga? Quem que vende droga? Mas Na drogaria. porque- Essas são Não drogas. tem uma música do Chico Buarque que Essas fala, são né? drogas. Maconha se comprava na tabacaria, drogas na drogaria. Tá, Eu então acho a que partir é de isso, agora eu não né? uso mais droga, vou falar Não, substâncias, ok? Viu? Eu tava certa. Não, é um ponto de vista, mas dá para entender, porque... Mas assim, é só para poder... Porque tem uma coisa, né? O que é o espiritual, afinal? Eu costumo pensar assim, onde reside a ética, onde reside o amor, onde reside a ternura, mas tem alguma coisa que é para além disso aqui, dessa matéria que a gente enxerga, não é? Vamos admitir o seguinte, tudo que nós concebemos, as raízes da nossa ciência, originariamente, ela vem através dos 5 sentidos. A ciência é baseada nos 5 sentidos. Através da visão, do olfato, do paladar, do tato, a gente construiu. Só que tudo, nosso sistema de crença, só que isso é muito pouco para construir, para descrever a realidade. Então, trabalhando, como eu disse, eu tenho uma formação agnóstica. A minha formação era muito mais social. A minha espiritualidade estava na justiça social, na distribuição de renda, em combater o massacre do capitalismo. Isso Nossa, também. era o que eu tinha de mais espiritual. Era isso aí. E tem algo mais espiritual que isso? Pois é. Se existe, eu não consigo... Eu também acho. deslumbrar. Também acho. Mas isso, eu sei, há controvérsias, mas eu penso isso. Essa é a espiritualidade na prática, você pensar em justiça social. É não ficar viajando com anjos voando e dizer, olha aqui onde nós estamos, olha o que nós estamos fazendo com isso, olha aquele irmão caído ali. Então isso para mim é espiritualidade. Então eu não tinha nenhuma influência religiosa, felizmente. Meus pais eram bem liberais com isso, cada um faz o que quer, né, e responde pelo que faz. Esse era o dogma em casa. Então, quando eu tive essa experiência, foi de dentro para fora. E hoje eu entendo que quando a ciência começa a se aproximar com a espiritualidade, que nós temos uma região no córtex pré-frontal que é um ponto da sacralidade. Que quando a gente sacraliza, aquilo acende, ou quando aquilo é estimulado, a gente sente uma necessidade de sacralizar. O psicodélico, a substância psicodélica, ela vem, que eu também não chamaria de droga,
ela vem como dando um reset no cérebro. Nossa! Ela Depois eu vou falar sobre isso. pega, por exemplo, ela burla a rede neural padrão crítica, daquela que julga. Ela burla aquilo e o cérebro começa a achar outras possibilidades de ressignificar o mesmo fato, de ver por um outro lado. E quase sempre de um lado amoroso, empático. Mas não do amor, o amor romântico. O amor eros, o amor, mais o amor estorgueu, o amor ágape, de amar a todos, de compreender que uma posição oposta à minha, mesmo de mim mesmo, se um dia eu fiz isso, hoje entender amorosamente aquilo e me perdoar. Que demais. Mas poder entender que aquilo não deve continuar sendo feito, sem que ninguém me diga nada. Então isso é muito diferente. E isso cura. Então, não dava para deixar os efeitos psicodélicos sem ter uma visão também de cura dentro dela. E que é que os povos originários sempre os fizeram. Ou de cura, ou de buscar soluções para resolver o problema da tribo. E isso nos dá o conforto, especialmente dessas que são naturais, como é o caso da psilocibina, como é o caso da ayahuasca, que é utilizada há milênios, com provas arqueológicas desse uso. E, com tantos anos trabalhando com dependência química, hoje já não é mais a minha especialidade, mas trabalhei muito tempo, nunca vi alguém se tratando com dependência a psicodélico. Exato. Então, mas isso que você está falando é uma coisa interessante, porque assim, a gente brinca que depois que a gente tem essa experiência, a gente fica parecendo crente, né? Que a gente quer falar para todo mundo como é legal. Você tem que experimentar. Parece que você está falando, vai lá na minha igreja no domingo, né? Você tem que ter essa experiência, porque é muito bacana, vai transformar a sua vida. Toma aqui, quer ouvir a palavra da... Quer ouvir a palavra da ayahuasca? Quer ouvir a palavra do cogumelo? E eu lembro até de um amigo meu que falou uma vez que ele viu Jesus no cogumelo. E a primeira vez que ele falou isso, eu achei que coisa ridícula. E hoje faz sentido pra mim. Na primeira vez que ele falou, eu achei ridículo. Hoje eu falo, faz muito sentido, Deixa eu falar né? uma coisa. E aí a minha pergunta é só assim, hoje em dia o que eu percebo é que tá virando talvez uma modinha, uma coisa assim. Tem pessoas já não tão sérias fazendo isso, faz lá um ano, vou fazer um curso de xamã, aí as pessoas demoram 30 anos, um indígena demora 30 anos para se preparar, e ele tem uma vocação, ele tem um sacerdócio. Hoje em dia, um monte de gente aí oferecendo, e aí tem alguns casos de pessoas que usam e que surtam. Aí o pessoal fala lá o caso era filho, neto, não sei, do o neto do Chico Anísio, né? Sim. E aí, várias histórias, enfim, né? De pessoas que tiveram gatilho para esquizofrenia, e as pessoas ficam, às vezes, falando assim, você não tem medo? Você fica pregando isso é perigoso, isso é perigoso. Aí eu tenho duas dúvidas, assim. Se existe alguma forma porque normalmente na anamnese eles perguntam que medicamento que você toma. Sim. Eu fui bloqueado nessa, inclusive. Isso é uma forma fazer. de manter um pouco de segurança. Sim. Aí se a pessoa tem uma predisposição à esquizofrenia, muitas vezes a pessoa não sabe. Então, assim, tem algum sinal, algum indício, alguma coisa que a gente possa, sei lá, perceber, né, como uma prevenção? E a gente estava conversando no carro, você falou que só tirou a rolha, né? Podia falar um pouquinho disso? Do risco, e porque eu acho que para mim é tudo uma desculpa para demonização. Né? Tudo é para demonizar, porque na verdade a gente está num processo de evolução que eu acho que agora já é mundial. Não adianta, as pessoas falam que o mundo está indo para o buraco, e eu vejo as desgraças do mundo com muita dor, mas eu não vejo que a gente está indo para o buraco. Eu acho que a gente está conseguindo evoluir de alguma forma. Mas e aí? Então, esse crescimento que a ayahuasca teve, e está tendo ainda, não parou, ela ainda continua em expansão, era uma coisa que eu já previa, isso daí. E eu já previa que iria acontecer o que está acontecendo. Porque a gente tem que entender a sedução do curador. Assim, se a gente for ver a história dos grandes avatares, assim, o jeito que eles convenciam era curando. Jesus curava para poder chamar a atenção das pessoas. Então, nós temos essa coisa intrínseca dentro de nós do poder do curador. E
dá para entender que começou-se a migrar muita gente para essas curas alternativas por conta da falência, né, do que a gente tem oficialmente, os poucos resultados. E começou a expandir. E isso, os que tinham um pouco mais de experiência, assim, às vezes muito bem intencionado, já acha que recebeu uma missão de ter que distribuir isso, de ser xamã, de ser mestre, porque isso é altamente sedutor. E isso foi espalhando, está se espalhando, com gente com pouca experiência, como você muito bem colocou. E a experiência no mundo da ayahuasca tem que ser experiência, isto é, tem que ter passado por aquilo, tem que ter caído no chão. Uma coisa que eu brincava muito no grupo, falava assim, vomitar no saco faz parte do currículo de um asqueiro, ou no saco ou na periquita, aquelas que não dá tempo de levantar. É ali mesmo. É ali mesmo. Então tem que passar por isso, para você poder, principalmente para poder dirigir, porque diferente no ritual da psilocibina, a gente treina a pessoa no TAP para ela se guiar. Tem muito pouca indução, condução. Músicas quase não têm palavras. E a pessoa, a ayahuasca é todo o tempo dirigido. E acontece muito a transferência. De ser confundido, a pessoa que te deu o primeiro copo, te deu o copo. E aí acontece muito abuso, muito erro, muito equívoco. E cada vez está acontecendo mais, por falta de experiência, por falta de preparo. Dentro do meio claro, ayahuasqueiro, né? Pessoas claro, de extrema direita no meio ayahuasqueiro. Claro. Outro dia a gente estava vendo, eu até brinquei com o João, era como é que é? Era crente ayahuasqueiro da floresta, falando um monte de coisa preconceituosa, como se fosse. Abriga todo mundo, todo tipo de gente. Mas assim, o importante é essa coisa da responsabilidade. E aí você falou, por exemplo, do que aconteceu com o Niso Neto lá. Então, existem critérios de exclusão. Voltando àquilo que eu disse, como, por exemplo, os psicodélicos têm uma molécula muito parecida com a molécula da serotonina, então, os medicamentos antidepressivos, por exemplo, de maneira formal, estão contraindicados, ou no mínimo precisa de um cuidado e um acompanhamento junto com a ayahuasca, porque eles têm o mesmo mecanismo farmacocinético e pode haver um excesso de serotonina nas sinapses e isso causar uma síndrome serotoninérgica. Precisa de cuidado. Uma pessoa que não tem informação não tem nem ideia muito disso aí. Existe outra coisa de critério de exclusão, é se a pessoa tem um passado de um surto psicótico. Então, por quê? Não por conta da substância, mas por conta da experiência. A experiência, imagina, por exemplo, que de repente numa experiência a pessoa tem um surto que está ali, como aconteceu na morte do Glauco e do Raoni. E então tinha um surto ali. A pessoa bebeu ayahuasca, de repente ela tem uma visão, ela entra num processo de infância. E aquilo dá uma coisa que em psicanálise a gente chama-se de aberração. Ela começa a sentir tudo aquilo que estava represado de uma vez, num estado expandido de consciência. E surta. E depois pode nunca mais voltar. Mas a culpa foi da substância? Não. Agora, ela precisaria ter evitado aquela experiência. Mas uma experiência, por exemplo, que poderia acontecer se ela se divorciasse, com forte emoção, participasse de um acidente, um sequestro, alguma coisa. E aí poderia eclodir. Mas, daí, associar aquilo porque bebeu ayahuasca é quase que imediato. É preciso saber, entender disso para não associar. E para quem quer demonizar, vê nessas oportunidades uma excelente oportunidade de demonizar, nesses episódios. Então, mas se você for ver cientificamente, como aconteceu em todas as vezes, percebe-se que a responsabilidade não é da substância. Existe a responsabilidade de quem deu, mas precisa saber se ele sabia ou se ele tinha como saber, porque pode acontecer que nem uma anamnese. Os medicamentos já dão a pista.
Se ele está tomando essa medicação, essa pode dar complicação. Tem outras que não dão complicação, mas dão indício. Por que, por exemplo, está tomando um estabilizador de humor? O estabilizador de humor, teoricamente, né, não tem a ver com os mesmos receptores, mas se está tomando um estabilizador de humor, significa que pode haver, numa experiência psicodélica com ayahuasca ou com psilocibina, de repente sair da fronteira e Foi exatamente o que aconteceu comigo, né, Fabi? A gente ia ter uma experiência, eu vim para São Paulo para a gente ter uma experiência. Eu moro em Goiânia, lá onde eles já frequentam, só que na anamnese a menina me disse, o seu estabilizador de humor não é indicado. Aí eu ainda tentei entender o porquê, ela falou, não, ela bateu o pé. E aí, por fim, ela falou assim, João, deixa eu te explicar. Não, mas se você quiser, você assume o risco. A partir daqui, eu já não posso mais te orientar. Porque eu comecei... Aí eu falei, não, tá certo. Aí eu, me conscientizei. É uma galera muito responsável. Muito responsável. São indígenas que vêm do Acre, né? E o Clube do Rauch é muito bacana. E as meninas que estão ali à frente, né, a Tabata, ela sempre conversa e ela fala, gente, não é para excluir. E ele sempre falou aquela frase, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Isso. Então, ela ainda falou, você pode experimentar o rapé, você pode experimentar a sananga, ou você pode conversar com o seu psiquiatra e, se for o caso, retirar suspender essa medicação, tempo, né? fazer uma então, experiência, mas ela falou, eu não recomendaria. Aí tem um engano. Eu sei disso porque muitos grupos assim me procuram para poder que orientem, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode e tal. E criou-se uma norma que eu acho positiva, que resolveu se colocar a régua para cima, até exagerada, para não correr risco. Uhum. Por quê? Porque essa história de parar, por exemplo, um antidepressivo, vamos pegar um clássico, uma sertralina, todo mundo conhece, né? Ou fluoxetina, que é mais comum ainda, é o primeiro lá. Está tomando uma fluoxetina, aí fala, para 3 dias antes de beber ayahuasca. Isso não funciona. O meu era 2 semanas. Então, eu falei, eu ficar 2 semanas isso sem aí. Aí interrompeu o tratamento. Não, e aí eu 2 semanas sem meu, eu viro capeta. Então. Aí eu falei, não dá pra eu parar ele falou, agora. Mas isso está correto. O correto é isso. Aí eu falei, não Esse dá é pra eu correto. parar. Eu falei, eu não consigo parar porque eu tô estabilizado com o medicamento agora. Mas eu falei, mas depois, no outro momento, quando eu conseguir... Não, aí foi isso. Falou, ou você para 2 semanas... Né? Fala com o seu psiquiatra, fala com ele pra parar. Com o seu psiquiatra, porque se você para, se você não consegue parar 2 semanas, significa que você não tá bem. Se você não tá bem, você pode mesmo ter essa experiência? Será que é prudente? Segundo, se você para 2 semanas e se você não quer parar 2 semanas e quer correr o risco de fazer, de cruzar, né, as substâncias, tomar junto. Então o João ficou super bravo, ficou super chateado, né, de ele ter vindo e não conseguir fazer. E eu fiquei muito orgulhosa, porque eu falei, ela foi muito firme, sabe? Achei que foi de uma responsabilidade tremenda, tanto que eu me sinto muito segura, eu tenho até receio de ir para alguns outros grupos, porque hoje em dia tem gente que fala assim, então faz o seguinte, pega aqui a dose de ayahuasca, uma microdose. Eu vi vendendo outro dia numa feira de produtos místicos, eles estavam vendendo ayahuasca para tomar em casa. E quem é que vai, né? Porque tem um contexto sagrado, tem um contexto de espiritualidade. E como que você vai tomar sozinho o negócio? É porque é muito... É uma coisa até que eu fiz com a psilocibina. Eu tive uma experiência com a psilocibina, porque o que acontece? Apesar de eu tomar um estabilizador de humor, eu sei qual é o meu diagnóstico. Meu diagnóstico está muito mais relacionado a um transtorno de personalidade borderline, então eu tenho dificuldade de lidar com os meus sentimentos e com a minha impulsividade. Meu estabilizador de humor está muito mais relacionado a isso do que surtos psicóticos, por exemplo, né? Agora eu sei. Na época eu não sabia ainda. Então, eu arrisquei, fui para psilocibina, tive uma super experiência com 4 gramas de psilocibina, num ambiente super ali incrível. Foi a experiência mais transcendental que eu tive na minha vida. Eu não consigo nem descrever até hoje, eu ainda tenho dificuldade. Tem até um vídeo, gente, se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui em algum lugar aqui que eu gravei algumas horas depois que já passou, que eu consegui baixar a euforia, porque eu estava muito eufórico com aquilo tudo que eu tinha vivido. E ainda tô tendo esses insights. Mas hoje... Uma coisa que eu queria falar que... João, só para interromper. Desculpa, fala. Isto é a psilocibina. O quê? Isto? Que você tá falando. Sabe o reset da mente? Eu gravei, doutor, porque o que acontece? Doutor, eu gravei porque eu falei assim, eu quero saber o que vai acontecer comigo.
E eu coloquei 2 câmeras me gravando. Porque eu falei, vai que acontece alguma coisa? Apesar de eu estar super estudado sobre o assunto, né? Porque eu comecei eu estudo muito sobre as substâncias antes de experimentar. E aí eu falei, vou experimentar. Só que eu gravei. Teve uma hora que eu despertei, né? Não é que dorme, né? Você fica consciente daquilo, né? Mas eu saí de uma experiência, porque eu tive várias experiências assim, em 5 horas. Eu abri o olho assim, eu falei, meu cérebro foi rebutado neste segundo. Parecia que eu tinha resetado meu cérebro. E é impressionante como eu mudei de lá pra cá. Isso aí. Até na questão da dependência emocional, né, Fabi? Que eu trato também, tem vários anos que eu trato questão de dependência emocional. E é impressionante como isso deu um restart. A autoestima. Aquilo que você falou como parte do todo, parte do todo não. Você falou que você começa a se sentir aquela experiência mística, né, quase mística. Eu tive isso, de me dissolver e de me transformar num nada, e aquele nada era tudo ao mesmo tempo, e aquilo me veio uma consciência de que, tipo, caraca, eu sou tudo isso e eu não sou nada. E, tipo, eu faço parte de tudo isso, e por que eu tô pensando que eu sou parte de alguém ou de alguma coisa? Eu sou tudo. É uma parada muito louca. E quando esse tudo vira, eu sou Deus. E é isso. É porque eu sou parte do Deus. Sou todo. E essa conexão, eu nunca fui nem religioso, assim, nunca fui muito religioso, mas eu criei uma conexão com algo divino que foi meio estranho. Que eu falei, gente... E surge um respeito, né? Um respeito, uma reverência. Pelo meio ambiente. Pela terra, pela madeira, por tudo. Normalmente os ayahuasqueiros são os ayahuasqueiros de verdade, né? Não os como eu brinquei agora. Mas são pessoas que geralmente começam a entrar em causas ativistas, a questão de meio ambiente, defesa dos povos originários, porque começa a despertar para uma consciência. Inclusive, a gente tem falado, se não está despertando, se você não está despertando para essa consciência coletiva, pelo próximo, ou não está usando direito, ou não está usando a substância certa, ou não... Porque eu acho impossível você ou não está deixando ser, né? Não tá... Porque tem muita Olha, essa história... Por que tem gente que não sente nada? Olha, no caso, por exemplo, da psilocibina... vamos entrar na psilocibina agora. A gente já falou metade da fala. Vamos entrar na psilocibina. O caso da psilocibina pode ser os receptores ocupados. Porque eles usam os mesmos receptores 5-HT2 lá, os mesmos receptores da serotonina, da ayahuasca, da psilocibina. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa que está muito medicada, ela não sente o efeito. Porque está faltando receptores disponíveis naquele momento ali para aquela sensibilidade. E por conta da característica da substância. Então, é isso. Quando a gente fala em medicina psicodélica, é muito importante a gente falar em 2 palavras. Eu detesto esse estrangeirismo, mas esse é oficial. O set e o setting. Sim. Quer dizer, é como eu estou e aonde eu estou. E isso para a psilocibina é importante, para a ayahuasca, super importante. Né? Primeiro, como eu estou. Porque, de repente, se eu estou num movimento muito turbulento, eu vou expandir minha consciência, é bem provável que aquela turbulência, eu vou para uma área e que aquilo vai... que ele aumenta muito. Vai ficar muito desconfortável, porque vai ampliar. Ampliam, né? Porque vai ampliar, isso mesmo. Né? Então... E também eu posso estar numa ótima, mas de repente eu estou num ambiente esquisito. Tipo uma festa, imagina usar não consigo imaginar. Eu fiquei pensando assim, depois que eu usei, eu falei, gente, mas tipo, não sei se rola. Não consigo imaginar, eu consigo. Mas, cara, como é que... Então não estão na mesma onda que eu estou, porque não dá para ir para uma festa do jeito que eu estou aqui. Não tem condição de fazer isso. Né? Então, e o setting, que é o movimento, e às vezes, o ambiente, às vezes, o ambiente, ele está perfeito, está naquela egrégora, mas não combina com a minha egrégora, e eu perco a oportunidade ali. Por isso que eu digo, quando eu vou conhecer alguma coisa nova, eu faço o possível para deixar minhas referências lá, para poder aproveitar. Seja judaico-cristã, seja do povo originário, seja hinduísta, porque se eu ficar, vai dar uma viagem errada. Então, quando a pessoa se sente num ambiente que lhe é familiar, que está na sua família ali, o setting está resolvido.
E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. A grande diferença, agora vem um ponto de vista pessoal, da minha experiência hoje. Amanhã eu posso falar uma coisa diferente, me dou esse direito. Só não muda de ideia quem não as tem. Exatamente. Com quase mais de 40 anos trabalhando com a ayahuasca, passando por todas as, sei lá se todas, pode ser algumas que estão me reservadas ainda que eu não passei, mas por várias situações, eu vejo uma determinada funcionalidade para ela. Mas como eu tenho essa visão de cura, desde criança, quis ser psiquiatra e tal, eu encontrei na psilocibina uma possibilidade, e é isso que nós estamos estudando, e muito provavelmente, em breve, isso está normatizado, uma possibilidade de uma utilização mais dirigida para a cura. Isso. E principalmente na dose dissociativa para autocura. Isso é lindo. E a psilocibina é muito democrática, ela é barata. E tem uma coisa que eu vou falar como médico psiquiatra, e estou falando da minha vida, não estou falando dos outros não. Mas é muito fácil a gente entender que um consultório de um psiquiatra e de um neurologista, por exemplo, que usa medicações controladas, que ele enche muito rápido. Porque a pessoa precisa, são afecções, são doenças que elas duram muito tempo. Você trata... Às vezes a vida inteira. Às vezes a vida inteira. E a pessoa recorrentemente precisa voltar lá para pegar a senha da indústria, pagar a consulta e pegar a senha da indústria. Pegar a senha da indústria farmacêutica para poder ter a sua substância. A psilocibina não. A psilocibina tira a pessoa da dor dela. Ela já sabe como ela vai manipular o protocolo com o passar do tempo, porque ela aprendeu isso. Ela sabe onde comprar, porque mesmo que eu tenha que voltar para o doutor, porque mesmo que eu tenha que comprar, pronto. E isso é o objetivo, é dar liberdade. Eu tenho um lema no consultório que é assim, meu lema é fazer com que você se livre de mim o mais rápido possível. E não é proibido ainda a psilocibina? A psilocibina mas o cogumelo em si não é, né? Então, é isso, porque o que eu faço Ele não fala ainda, não dá ideia. Não, ela é ilegal. A psilocibina, a substância né? A substância é ilegal. Ela não pode ser prescrita. Uhum. Então, como as pessoas sabem, elas me procuram para orientá-las. Assim, olha, eu estou precisando tomar isso daqui, porque eu já vi esses artigos e tudo, mas eu não sei como fazer. Então, você me orienta? Tá, eu te oriento. Porque ainda não posso prescrever isso, a não ser dentro do Instituto, que é o Instituto Alma Viva, que eu pertenço, em que a gente... Passa o arroba para a galera poder seguir. Tá? Alma Viva. Alma Viva. Arroba Alma Viva. Tem página, existe na internet, tem site. É um instituto que está fazendo a primeira pós-graduação em medicina psicodélica para médicos e psicólogos, aprovada pelo MEC. Não é a única. O Instituto Faneiros também está ali. Em São Paulo que eu conheço esses dois. Essa semana, fui procurado até por um pessoal da Canamed, que trabalha com a cannabis medicinal, um cara muito legal, um empreendedor, e que ele está querendo também começar a formar pessoas em TAP, terapia assistida em psicodélico. Porque muito rapidamente isso vai legalizar. Psicanalista também pode ou só psicólogo? Olha, no Alma Viva, que não é meu aquilo, eu só sou um professor convidado, eles colocaram assim, como é a primeira, e sabe aquela coisa, precisamos do máximo de legalidade para não ser acusado, então, e colocaram médico e psicólogo. Mas tomaram tanta bordoada, inclusive minha, né, de que por que isso? Tem terapeutas que não é psicólogo. Né? Por exemplo, um psicanalista, tem terapeutas que é um terapeuta xamânico, quer dizer, já tem experiência com isso, enfim. Então, teoricamente teriam até mais legitimidade. Porque só precisariam mesmo da formação acadêmica. Não. Legitimidade vai ter se estudar. Então qualquer um pode fazer. Pode fazer. Porque isso também, desculpa, essa história que a ayahuasca é propriedade dos povos originários, cara, isso daí para mim é um pensamento retrógrado. Porque isso é um presente da natureza. Uhum. Qualquer um pode e deve aprender como manipular e usar. Isso não é propriedade de uma etnia. Só aprenderam antes, né? Não.
Claro que são importantes, e hoje isso é uma coisa que a gente luta e que os órgãos normatizadores começaram a perceber. Vão normatizar substâncias que é milenarmente utilizada, cara, vamos chamar o povo originário para estar aqui junto com a gente. Não, mas eles não são cientistas, eles não entendem nada. Eles não entendem nada do quê? Da tua molécula. Mas do uso disso, é isso que precisa. Os resultados eles já perceberam. Mas já começaram a abrir. Já começaram a abrir. Ter pessoas porque precisa. Agora, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso não é propriedade de ninguém. Isso é propriedade da natureza. E sabe por que eu acho? Isso é um outro marca-texto, ponto de vista pessoal. Do porquê da recrudescência, de novo, do movimento psicodélico, porque a humanidade está precisando acelerar o seu processo de consciência, senão nós vamos nos exterminar do planeta. Vamos sair da porra do planeta. O planeta vai continuar. Já teve gelado, já teve pegando fogo, já teve bicho grande, já teve água para tudo quanto é lado, gelo para tudo. Enfim, o planeta continua. Agora, esse grupinho de animais que pegou o bonde andando agora, está sujeito a sair fora, se terminar. Nós estamos à beira de uma guerra com um potencial de extinção da humanidade. De extinção da humanidade. Eu costumo Isso brincar mesmo. que se a gente pudesse colocar MDMA ou cogumelo na água desse povo todo, não existe guerra nenhuma, porque João, é impressionante. Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma palestra com o Gaiaça. Sabe quem é o Gaiaça? Não sei. O Gaiaça é um psiquiatra que tem, acho que, se eu não me engano, 48 livros, criador do movimento, um anarquista, um homem genial. Porreta, na época da ditadura, batia de frente. Não, genial, um anarquista. Genial mesmo, assim. E um dia eu tive a honra de participar de um evento junto com ele. Nós fomos dar uma palestra, tem anos, ele era vivo, já faz anos que ele morreu, né? Nós fomos dar uma palestra em Campinas, e eu era o asqueiro, porque eu sou asqueiro desde os 28 anos, né? E ele tomava êxtase, tomava o MDMA, e defendia isso. E nós fomos com um motorista lá do lugar, quem convidou a gente, e nós fomos conversando no carro. E aí, na ida, eu babando, né? Porque era um mestre ali, e ficava fazendo pergunta, tudo, né? E ele é muito gente fina. Ele ficava respondendo, mas ele rebatia. Mas fala sobre você também. Aí nós fomos conversando. E aí eu assisti a palestra dele, e ele assistiu a minha palestra, e nós fomos voltando juntos. Aí ele começou a entrar mais sobre a questão da ayahuasca, eu falei para ele. Ele falou isso exatamente o que você falou, João. Te colocar na água. Ele falou, eu estou aqui com um plano, Wilson. E o motorista escutando aquela conversa, e eu olhava para o retrovisor, porque na ida, eu fui na frente e ele atrás. Aí na volta, como eu estava, ele pegou, vamos os dois atrás aqui. Pedi licença, não se incomoda? Ele, claro que não. E ficamos os dois conversando atrás. E o motorista olhando. Ele falou assim, estou com um plano. Estou com um plano. Estou com um plano. Da gente invadir a caixa d'água da Sabesp com muito êxtase, muita ayahuasca, e a gente vai pacificar esse povo de São Paulo. E o motorista... Não é? Vamos expandir. Logo por São Paulo. Mas eu tenho um plano. Acho que a gente podia pegar as caixas d'água dos prédios presidenciais de alguns países aí que estão dando problema e botar MDMA. É amargo um pouquinho, né? Então pode ser que eles percebam, mas assim, gente, é impressionante, porque a reação que se tem, a reação não, o efeito dessas drogas, dessas substâncias, né? Que eu agora não vou mais usar droga, mas dessas substâncias é algo que Obrigada, traz doutor. mesmo. Finalmente consegui. Conseguiu me convencer porque ele é uma sua idade, você é só minha amiga. Nada. Sou mais um psiconauta estudante. Né? E é mulher, então eu também não escuto mulheres. Mas, doutor, deixa eu te perguntar aqui outra coisa que é, porque a gente estava falando agora de psilocibina, estamos concentrando, a gente não vai ter tempo de falar sobre um monte de coisa e eu queria muito depois que a gente voltasse a falar, tá? Tá. Mas eu queria perguntar o seguinte, porque a gente estava falando aí do uso medicinal, né? Porque, na verdade, a ideia desse episódio é falar sobre o uso medicinal, né? De tudo, começou falando lá da busca pela cura, eu falei sobre as minhas questões, a Fabi também falando dessas questões de tratamento,
tratamento e de busca de cura, né? E a psilocibina, ela tem disso, né? De você tratar, não vou falar tratamento, né? Mas de você fazer uso dela em microdoses, doses médias e doses altas, né? O que você falaria assim pra gente dessas possibilidades? Para mim, eu tiraria a dose média aí. Tá. O que eu acho lindo... E o que seria dose micro, então, e macro depois? Bom, primeiro é o seguinte, quando a gente fala micro, a gente pensa em porção milesimal, como é o caso do LSD. No caso da psilocibina, é porção decimal. Então a palavra microdose já é inadequada. Entendi. Aí colocaram dose subperceptível. Também acho inadequada, porque isso a gente não vai perceber porque eu estou tomando isso. É verdade, né? Que graça que tem. Que né? graça que tem. Então, eu acho que o nome mais adequado, e não sou só eu, dose subpsicodélica. Porque, ou funcional, quer dizer, você vai tomar a microdose, né, com um objetivo daquilo que ela promete, que é foco, criatividade, que é combate à depressão, combate à ansiedade, empatia, ver os problemas de um jeito mais amoroso. Então, a microdose tem esse espectro de expectativas e que as pesquisas estão caminhando e mostrando realmente os ensaios clínicos, as pesquisas clínicas, que elas respondem bem para isso. E os efeitos colaterais ausentes. Efeito colateral, memória, foco, atenção. Positivos. E elas vão de quanto até vou lá. quanto? Então, teoricamente, a gente chama de dose subpsicodélica de 100 a 500. Muita gente com 500, que é meia grama, já começa a sentir, se não uma psicodelia, algumas pessoas sentem mesmo, se não uma psicodelia, alguma coisa gástrica, principalmente no começo. Né? E que existe um período ali de adaptação, como toda substância, o corpo estranha, ela... E pode também ter alguma exacerbação de sensibilidade. Sensibilidades a algumas coisas. Também. Sensibilidade. Cheiros. Cheiro, tudo. E a própria, que a gente chama de sensibilidade, assim, a gente fica mais sensível com tudo. Com tudo. A dor também? Se a pessoa, por exemplo, tem um problema de dor crônica e ela toma, ela pode sentir mais dor? Então, essa é uma das indicações para dor crônica. Ela ameniza para tirar a dor crônica. Salvas de cefaleias em salva. Então, tem várias pesquisas. Porque assim, como está se pesquisando, será que serve para isso? Então, a gente parte da fórmula da molécula. Né? Porque para fazer um ensaio clínico, aí vai aquilo que a molécula trabalha, então vamos ver se serve para isso. Então, tem essas indicações. A dissociativa... Não, aí um pouquinho ainda ali na microdose. Aí as pessoas que tomam lá, a gente não está prescrevendo para ninguém, Sim. tá? As pessoas que tomam, elas tomariam essas doses subpsicodélicas. Todo dia, não? Então, depende do protocolo. Uhum. Então, as pessoas às vezes vão atrás daquilo que leram. O protocolo tem que ser um dia assim. Não, tem que ser nada. Porque existe uma possibilidade. Por que faça um protocolo com dias esparçados? Porque pode haver uma acomodação do efeito da neuroplasticidade, neurogênese, criar mais neurônios, neuroplasticidade, reorganizar as sinapses daqueles velhos neurônios, enxergar velhas coisas de novas maneiras. Isso é neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela pode, pela psilocibina, incomodar um pouco o cérebro, ele interpretar aquilo como alguma coisa que esteja incomodando. Não é tolerância. Tolerância é o que acontece com as drogas benzodiazepínicas. Saquei. Aí eu estou falando de droga. Benzodiazepínica. Rivotril, Lexotan... São aquelas que estão levando a gente clonazepam, bromazepam. Então, isso a gente vai precisar... Ela dá tolerância, vai precisar de cada vez uma dose maior para ter o mesmo efeito. No caso da psilocibina, eu vou chamar aqui de efeito perfume. O que é um efeito perfume? Que você se acostuma rápido com ele. É isso aí. Saquei. Aí você compra um francesão lá, daqui a pouco caríssimo, já não tô tem mais é para os outros. Aí não tem graça. O barulho do compressor do ar-condicionado. Tem uma lenda que aqui em São Paulo o pessoal de Moema não escuta mais o aeroporto. Claro que escuta, mas
o cérebro aprendeu a colocar aquilo num espaço em que ele não chama atenção. Então, para não acontecer isso, tem os protocolos. 2 dias para 3, 4 e tal. Eu, particularmente, vou naquilo que eu estou vendo. Naquilo que eu estou vendo. E leva um tempo para isso. Então, começa com a dose diária, tal, que aí vai escolher, dependendo do propósito, do que está acontecendo, do que a pessoa quer. Né? Que eu estou ali para orientá-la. Então, diz aí, por que você quer isso aí? Né? Eu quero por isso, quero para aquilo, para lá. Então, não, aqui você está no caminho errado. Então, vamos começar. Aí guia o protocolo. Então, é como se a gente estivesse tratando de como se fosse um medicamento. Ajustando o medicamento. Como ajustando o medicamento. Uma droga. Ajustando uma droga, só que a gente vai ajustar a psilocibina. A psilocibina. E eu, assim, oriento a pessoa, falo assim, olha, quando você for tomar isso daí, ou em cápsula, ou comer o galinho pesado e tal, não faz de qualquer jeito. Para. E qual é o teu propósito? Sim, então, nesse caso, uma das acusações completamente pertinente que os médicos que não conhecem isso, e as pessoas que têm preconceito com a microdose, falam, mas como é que você sabe que dá? Como é que você sabe que isso não é um placebo, que não é psicológico? No caso da psilocibina, precisa da intenção. Na dose dissociativa, a preparação é preparar a intenção do que a pessoa quer. Então, ela serve como um galvanizador, né, um agregador daquilo que vai... Então, toma a cápsula, ou por que você está tomando? Então, nem sabe o que tomou. Firma o teu propósito. Como alguém que vai pegar um copo de ayahuasca, não vai ficar engolindo. Por que você vai beber? Na hora de beber o copo, que o joelhinho começa a tremer, depois de 40 anos isso ainda continua acontecendo, firma o propósito. Com a psilocibina é a mesma coisa. Porque isso auxilia. Isso acaba com a ideia do placebo. Então venha com expectativa mesmo. Sim. Porque isso vai ajudar a plasmar aquilo que você quer. Então, não pode ter o mesmo olhar com uma droga alopática. É um presente da natureza, a psilocibina. E aí, na dose dissociativa, é outra história. Aí nós vamos trabalhar com a estrutura de crença. Que aí nós não vamos no varejo, aí nós vamos no atacado. Aí é expandir o estado de consciência e ir em busca da própria cura. Que seria aquilo que a gente falou lá no início da dose de ataque, vamos chamar assim? Isso, ou dose dissociativa. Por que a gente usa essa palavra dissociativa? Uhum. Dose dissociativa é que é uma dose que a gente dissocia do ego. Nem sempre, terapeuticamente, isso é interessante na TAP. Porque a dose dissociativa, às vezes a pessoa vai para um lugar maravilhoso, importantíssimo, e depois nem consegue reter aquilo e trazer para integrar, para fazer a parte final, que é a integração. Eu falo, nossa, eu senti umas coisas maravilhosas, mas vamos lá, o quê? Não sei. Eu fui para um lugar e conversei com seres, mas que lugar, que seres? Não sei. Quer dizer, então dissociou e não ficou gravado no seu inconsciente, mas não permite que nós, terapeutas, vamos trabalhar para integrar aquilo. Então, às vezes, uma dose um pouco menor que a dissociativa, isso a gente consegue integrar melhor. A dose dissociativa seria a partir de quantos gramas? Depende da resposta individual de cada um. Uhum. Como qualquer substância, né? Como qualquer substância, e também daquilo que eu disse, se a pessoa está usando ou não determinados medicamentos que ocupam os mesmos receptores. Fabi, você tem alguma última pergunta para ele? Minha última pergunta é assim, que eu vou fazer depois mais uma. Você trabalha só com as substâncias da natureza ou, eventualmente, você trabalha conjuntamente com drogas que as pessoas estão... Não, a ideia, por exemplo, do Instituto é trabalhar com medicina psicodélica, que é LSD, psilocibina... E aí vai tirando as outras? Por exemplo, uma pessoa que chegue lá que já toma um medicamento um antidepressivo há anos. Não, isso não está acontecendo ainda. O Instituto ainda, o que ele vai acontecer é um projeto de pesquisa para subsidiar a pós-graduação que já está no 6º módulo já. E esse projeto de pesquisa será feito com pessoas com câncer que desenvolveram depressão e ou ansiedade. E vão
fazer as doses. E porque isso é uma das indicações que tem lá fora. Para que a gente chama-se de ortotanásia, a maneira correta de morrer. Então, para melhorar pessoas em estado terminal, aí estão experimentando doses heróicas dissociativas de psilocibina. Porque o que se espera, e é o que tem acontecido, que a pessoa encara a morte de uma outra maneira, de uma maneira suave, feliz e espiritual, de dentro para fora. Que legal. Essa é uma das indicações da macrodose em doenças com... Não sei nem se dá para chamar de cuidado paliativo. Não, é muito mais. Mas é muito mais do que isso, um cuidado filosófico preparando para essa fase, o término dessa fase, que a gente costuma chamar de morte. E eu queria fazer uma última pergunta, antes da gente encerrar, que é assim, lá no início você falou o seguinte, que na sua busca pelos psicodélicos estava a ideia de se curar, né, das suas questões ali. Não, eu queria na busca da saúde mental. Da saúde quando mental. eu decidi ser psiquiatra. Isso. E eu queria saber, você conseguiu? Óbvio que não! Puta, jurei que ele fosse falar que sim! Ai, eu quero! Essa é a minha melhor parte. A parte continuar maluca. Perseguindo? De continuar perseguindo. É porque, na verdade, eu acho que o novo normal, eu tava até falando com a Fabi, o novo normal é o não ser normal, de acordo com o padrão que é hoje, né? Silveira falava que gente curada demais é muito chato, né? Nossa. Se curem, mas não se curem tanto assim, que gente curada demais é muito chato. É a tal da normose. Normose, exatamente. Existe uma diferença muito grande, João, para mim, pelo menos, na palavra comum, normal e natural. Comum é o que a grande maioria faz. Tô fora. Só olhar pra minha cara com esse bigode aqui, não é o cara comum. O tom de voz, o jeito de falar, a simpatia. O tom de voz, eu nasci com ele. Não, mas é uma entonação fofo, com uma energia querido, diferente. Mas, enfim, comum, tô fora. Normal é o que obedece à norma, que é feita por poucos em detrimento da maioria. Então, sabe, eu finjo, assim como Lenine, na paciência, eu finjo que tudo isso é normal. E aprendi as regras do jogo, eu vou jogar, tá, mas eu não me identifico com isso. Nem a pau, Juvenal. Mas sei jogar, e se puder marco o gol ainda e me saio bem, né, porque quem que gosta de perder. Mas não é aí, isso não é um jogo verdadeiro. O meu jogo verdadeiro está no natural. Não me interessa ser comum, só de interesse vou parecer normal, mas o que eu quero mesmo é ser natural, cada vez mais a minha natureza, o ser cósmico que nós somos, e que eu já vi que eu sou, já aprendi isso, esse ser divino que eu sou, isso não por prepotência, isso exatamente num gesto de humildade, porque quando a pessoa se acha filho de Deus, olha a presunção que tem. Né? Tem Deus e mais eu. Então tem Deus e eu. Quer dizer, eu sou Deus. Esse copo é Deus. Tudo é Deus. É a definição hermética do Criador. O todo. Tudo o que está fora dele não existe, não é o todo. Se está o todo, então tudo é sagrado. Eu sei que falar desse jeito parece bobo. Isso dentro de uma percepção com estado ampliado, foi onde eu percebi isso, mudou. Tá bom. Agora, mudou e me deu responsabilidade, não presunção. Eu sou Deus, mas meu paciente também é Deus. Mas o cara que está na rua sem ter o que comer, também é Deus. Esse cara que momentaneamente, lazarento, me fechou, e eu buzinei, ele fez isso, ele também é Deus. Quando fala Deus, eu não estou reduzindo isso para a religiosidade, mas para a engenharia, para o grande arquiteto de todo esse universo. Cara, isso dá igualdade, isso dá respeito, isso dá solidariedade. E eu gostaria de reforçar uma coisa que a Fabi disse. Eu também não consigo compreender com quem usa expansores de consciência e defendam ideias de direito. Assim, até consigo entender. É incoerente, até né? Consigo entender. Mas, puxa vida, né? Porque tudo, quem se espiritualiza, quem expande essa consciência, tudo ruma
para isso. Para o coletivo e não Para para o o individual. coletivo, Né? para a beleza, para o direito de todos, do diverso. E o capitalismo vai completamente na direção oposta, do individual, do privado, né? Do quem pode mais. Do quem pode mais, da competitividade. E de quem pode mais é porque teve mais possibilidades. Não é porque é mais excelente que o outro que não teve oportunidade. Exato. Então não dá para ser do quem pode mais. Está muito mais ligado à oportunidade que teve, né, aos privilégios que teve, do que à força de vontade. Do que sua capacidade pessoal, sua criatividade, sua força de vontade. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Por pouco tempo, porque nós vamos colocar todo mundo para poder expandir a consciência. Essa é a ideia. É por isso que a natureza está dizendo, os cogumelos estão dizendo, o reino dos Smurfs estão, alô, agora é com nós, agora é com nós aqui. Vamos expandir, vamos abrir isso aqui. Os Smurfs, então, eram psicodélicos, né? É claro. Que delícia. Como é que Por que você acha que eles são azuis? Por que eles são azuis? Ah, psilocibina é azul! Maluco, eu nunca tinha pensado nisso. Olha pra você ver. Que coisa. Doutor Wilson Gonzaga. Ai, gente, eu tô emocionada. Eu tô apaixonado. Eu estou apaixonado. Nízia, que me perdoe, não é uma paixão romântica, é uma paixão afetiva, uma paixão... Ágape. Paixão ágape fraterno. Ou estorgué fraterno. Eu queria muito convidar para fazer uma outra coisa, que a gente ainda tem outras coisas para falar. A gente ainda pode falar sobre LSD, sobre MDMA, tudo isso que a gente está vendo que a ciência está evoluindo. Chemsex. Sobre chemsex, exatamente. Chemsex. Exato. Que eu nunca tinha ouvido esse termo a primeira vez por você. Mesmo no mundo, né, das substâncias psicoativas, a gente tem coisas que a gente não conhece, porque a gente não tem como saber tudo, né? A gente vive uma infodemia, né, um excesso de informação. Então, bora falar sobre isso numa outra oportunidade. A gente logo vai te convidar de novo, tá? Eu queria agradecer demais. Eu queria agradecer demais Nossa, mesmo. Gratidão imensa. Também. É muita luz, né? Nossa, que delícia. Eu tô recarregado. Para quem tá assistindo vai gostar muito do que tá sendo falado, mas a gente, além de escutar, a gente tá sentindo um negócio aqui pertinho. Muito quentinho, muito bom. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Quer passar suas redes sociais? Que eu sei que é super ativo lá nas redes, tudo. Sim, posso fazer um jabazinho aí? Faça todo o jabá que quiser. Isso, o Felipe ia me chamar, porque o Felipe é meu sócio dos cursos. Ele fala, você vai lá e não falou do Revoluções. Estou falando, Felipe. Nós vamos ter, e agora que dia? Não, esse final de semana, agora, sábado e domingo, uma imersão sobre uma metodologia que eu uso dentro de empresas, tudo que chama-se Revoluções, que é entender como é que nós chegamos até aqui, como é que funciona o CCO, o Centro de Controle Operacional, como é que nós chegamos até aqui, como é que tudo isso foi formado, como é que desmonta tudo isso, para dar liberdade para cada um ser o seu autogestor e o seu autopromotor de consciência. 2 dias inteiros aqui na Liberdade, no Bexiga, ali perto de casa, ali na 13 de maio. Presencial. Imersão mesmo, 2 dias. E se não der tempo desse episódio ir ao ar agora, antes dessa edição desse é verdade. Tá tendo sempre, não tá? Tá. Porque eu vejo lá nas suas redes, está sempre tendo propaganda, é bem ativa as suas redes sociais. Qual que é o arroba, lembra? Wilson Gonzaga Oficial, @Wilson Gonzaga Oficial. Gente, sigam porque é muito legal. E de lá entra pro site. O Instituto que você... Alma Viva? O Instituto Alma Viva. Instituto Alma Viva. Vale a pena, porque o Instituto Alma Viva é um instituto de estudo psicodélico. Então, a página é todo dia produzindo coisas. Aliás, tem coisas muito legais para o mundo. Não só o Instituto Alma Viva. Tem Micélio, que é um cara que produz coisas muito legais. Eu conheço a página. Eu conheço ele. Eu tenho quase certeza que eu sigo também. Eu nem sei quem é. Não. O Micélio que eu sei é a parte dos Isso, como ele se reproduz ali. Isso. Existe uma revista que o editor é o Carlos Minuano, que chama-se Psicodelicamente, muito boa. Eu não sei se tem outra revista. Ele foi o primeiro que fez, eu acho que é o único ainda. E que ele é muito sério, e tem reportagens. Então, tem bastante gente
publicando estudos, experiências na internet, especialmente no Instagram ali. Muito legal. Fabi, você quer se despedir? Nossa, eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu acredito, eu sempre brinco com a coisa dos algoritmos do universo a gente tem isso no nosso coração, essa pauta toda, e de repente a gente tem você aqui. Ai, a gente só agradece. Meu, que legal. Só gratidão. Eu queria agradecer muito, tá? O senhor, mais uma vez, a você por estar aqui mais uma vez com a gente, e eu espero que a gente logo se encontre novamente, tá? A gente vai divulgar esse episódio, vamos fazer um barulho aí na internet, porque a gente quer bastante que as pessoas assistam, que as pessoas entendam, que as pessoas desmistifiquem o uso de algumas substâncias, principalmente. Vamos levar a palavra do Kogu e a palavra da ayahuasca por enquanto, que depois a gente vai levar a palavra do MD, a palavra do LSD e a palavra de outras muitas substâncias que podem ser usadas sim para trazer uma melhor qualidade de vida e, por que não, até tratar definitivamente problemas que estão aí acometendo e ferrando a vida da gente há anos, né? Ô, João, só uma coisa, desculpa. Eu queria só agradecer o B, que foi quem conduziu a gente na nossa primeira experiência com o Kogu, porque se tudo isso está acontecendo, o B tem uma contribuição. Beijo, obrigada pelo teu cuidado com a gente. Exatamente, foi quem nos apresentou a primeira experiência, foi com uma dose... Isso, de quem está em volta da gente na nossa primeira experiência faz muita diferença, né? O nosso guia, né? No caso ali, ele foi um guia, ele era só um guia que ia nos orientar. Pessoal, é isso, só não esqueçam então de seguir a todo mundo que está aqui, né, compartilhando. Eu vou colocar aqui do lado as nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir. Não se esqueçam de acessar o site do Instituto Multiverso, institutomultiverso.org, e também acessar a página, né, do Projeto Colocação, que é essa parte onde a gente fala sobre sexo aditivado, chemsex, principalmente na população de homens que fazem sexo com homens. Fiquem atentos, né, ao uso de substâncias. A gente não está aqui para falar sobre proibir, a gente está aqui para falar sobre uso consciente sobre qualquer tipo de substância, porque assim você vai conseguir fazer um uso prazeroso, né? Mesmo que algumas substâncias não sejam positivas ou que sejam boas de fato para o nosso corpo, que a gente faça uso pelo menos consciente delas, tá bom? É isso aí, um beijo então para vocês e até mais, tchau, tchau!